A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Hoje, 31 de maio, estaremos vendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e pedimos já a sua atenção para esse momento de instrução e de aprendizado. Diante dessa pandemia que está acontecendo, diante de tanta calamidade, nós que somos do povo de Deus, estamos ansiosos em vermos e em ouvirmos o que Deus tem para falar para todos nós. Por isso eu peço a sua atenção. Bem, estaremos vendo mais uma lição hoje desta revista. A revista que tem por tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Revista essa que trabalha, portanto, com a Epístola de Paulo aos Efésios. Bem, aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Vieira Júnior e nós, portanto, estaremos encarregados de trazermos o estudo da lição número 9 desta revista a qual apresentamos. Então, como já dissemos, pedimos a sua atenção e que você possa, com certeza, tirar grande proveito deste estudo que estaremos fazendo nessa manhã. Sem delongas, convido a todos para que você possa abrir sua revista, se você tem ela em mãos. Se não, preste atenção nos detalhes que esta lição tem. O título dessa lição, portanto, é o seguinte: O Mistério da Unidade Revelado. O título da lição é o seguinte: O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo da lição: O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática dessa lição é a seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe dessa revista, dessa lição de hoje, aliás, é a seguinte. O texto se encontra em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. O texto é o seguinte, diz o seguinte, verso 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Antes de adentrarmos aos pontos dessa lição, quero fazer questão aqui de relembrar com vocês o que vocês já viram nas lições anteriores. Pegando, portanto, os textos de Efésios, lembremos, portanto, do que o capítulo 1 começa dizendo. Paulo faz questão de mostrar no capítulo 1 o plano de Deus desde a eternidade. Ele faz questão de explicar que existe um plano grandioso de Deus, esse plano que foi conquistado e que tem por base a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra salvadora. E todo esse plano salvador de Deus, com a obra conquistada do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 2, lá do verso 1, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo mostra como ele é aplicado na vida do indivíduo, do ser humano. Ele mostra no do verso 1 a 3 do capítulo 2, que o ser humano estava perdido, estava morto espiritualmente, e como acontece todo o processo de salvação no ser humano através da graça por meio da fé. Logo depois, do versículo 11 ao 18 do capítulo 2, Paulo agora dá um salto do indivíduo para uma perspectiva coletiva, mais expansiva. Ele agora mostra a humanidade em si, os povos. Em Cristo foi derrubada a parede de separação. Em Cristo agora acontece a paz entre judeus e gentios. Acontece a reconciliação. E entre esses povos que foram reconciliados, acontece também a reconciliação dos mesmos, no verso 16, deles com Deus. Paulo, portanto, depois de apresentar essa grandeza no verso 19 ao 22 do capítulo 2, ele faz questão de apresentar como ou quais foram os resultados dessa grandeza de aplicação de salvação na vida do indivíduo e dos povos. E aí ele apresenta algumas figuras que foram relacionadas à igreja, à nova sociedade, à nova humanidade. E aí o texto apresenta, por exemplo, a ideia de reino de Deus, ou seja, os gentios que estavam longe agora foram unidos ao povo judeu, que numa fé agora em Cristo, agora são um novo povo, uma nova sociedade. Essa nova sociedade faz parte do reino de Deus e agora são concidadãos dos céus. Paulo apresenta uma outra figura para a igreja, que é a figura de família. E uma outra figura que ele apresenta de templo, a igreja sendo o verdadeiro templo de Deus. Bem, depois de Paulo fazer toda essa pintura, de explicar detalhadamente o processo de salvação, entra Paulo no capítulo 3 para um momento de adoração, de agradecimento. E nós vemos essa doxologia lá no versículo 14 do capítulo 3. Uma doxologia, uma das mais belas que Paulo escreveu e uma das mais belas de toda a Escritura. Mas antes de fazer essa oração, Paulo faz questão de falar do seu ministério. Repentinamente, ele fala do seu ministério. Isso do versículo 1 ao 13 do capítulo 3, Paulo, ele entra falando do seu ministério. Tanto no versículo 1 ele diz: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo, entra, portanto, no capítulo 3, falando desse seu ministério.
Nessa exposição que Paulo faz do seu ministério, ele nos traz lições teológicas grandiosíssimas. E é nessas lições, que nós vamos nos centrar. E a ênfase que Paulo faz é no que é o título da nossa lição dessa manhã. É o termo mistério. A palavra mistério, ela vai ser a palavra-chave de todo esse texto, como é utilizada como a palavra-chave da nossa lição de hoje. Portanto, Paulo está falando desse mistério da nova aliança. Desse mistério. E é nisso que nós queremos nos concentrar em falar. Porque como eu já falei, como eu já falei, a palavra-chave desse texto, como também da nossa lição. Então, adentrando a nossa lição, nós vamos então enxergar uma divisão bem feita pelo autor da mesma. Ele vai trabalhar com 3 tópicos em cima do texto que nós estamos colocando por base. Ele vai colocar o primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. É o primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição, o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro tópico da lição é o mistério pré-estabelecido por Deus. Então são os 3 tópicos da nossa lição. Entrando, portanto, e sem delongas, já no primeiro tópico da lição de hoje, o mistério oculto no Antigo Testamento, nós faremos questão de tentar entender o que é essa palavra mistério. No meio pentecostal, essa palavra é comum até, mas mal empregada. Porque tem pessoas que imaginam que mistério seja algo totalmente confuso, incompreendido, que seja algo totalmente fora de qualquer racionalidade. No português, a palavra mistério, ela pode ser ligada realmente a algo obscuro. Se você vai a um dicionário, você vai ver mais ou menos isso. Vai ser dito que o termo mistério significa obscuro, oculto, secreto, algo que é incompreensível. Mas quando nós entramos aqui no estudo exegético, o termo utilizado por Paulo aqui no grego, mysterion, ele não tem esse sentido, não tem praticamente esse sentido, de algo totalmente incompreendido. Não é isso que Paulo está querendo falar aqui. Na verdade, essa palavra, como Stott diz, John Stott, ela é algo que, embora continue sendo um segredo, já não está mais cuidadosamente guardado. Ou seja, é algo que já foi segredo, mas se tornou revelado. É algo que já foi segredo, mas se tornou revelado. Esse termo mysterion também ele é usado, e aí por religiões pagãs, por ligada a uma ideia de uma verdade que foi começada a ser conhecida por alguns. Ela foi iniciada. Por essa razão que os gnósticos, por exemplo, chegavam a utilizar esse termo para essa iluminação que eles tinham, uma ideia de uma elite que tinha uma iluminação superior aos demais. Quando nós lemos o contexto bíblico, o contexto paulino aqui,
E o sentido em que esse termo é empregado nas Escrituras não tem nada a ver com o que os gnósticos ou o que as religiões pagãs pensavam. Pelo contrário, a ideia não é de algo que esteja nas mãos de uma elite. O princípio cristão é de que o mistério seriam verdades que, apesar de elas terem raiz, elas terem origem em algo que está além da compreensão humana, elas foram reveladas por Deus, essas verdades, e, portanto, elas pertencem abertamente a toda a igreja. Resumindo, é uma verdade que esteve oculta, mas agora ela está abertamente revelada. Antes de prosseguirmos, só abrindo um parêntese, no nosso meio hoje tem aparecido movimentos e movimentos tentando dizer, nós temos um mistério. Nós temos uma nova verdade, que só nós temos essa revelação. Eu quero chamar a atenção de vocês. Do que Deus queria que nós soubéssemos nessa vida, Ele já revelou. O ápice da revelação é Cristo Jesus. Por isso que novas revelações não se encaixam. Ideias de Joseph Smith Jr., pensamentos aí de Ellen White, pensamentos aí de novos profetas que têm aparecido, novas e novas revelações que têm aparecido, elas não têm espaço. Por quê? Porque a plenitude da revelação é Cristo Jesus. Então o mistério que estava oculto, agora em Cristo foi revelado. Através de Cristo foi revelado. Então, não tem mais nada nessa vida que nós estamos que Deus queira revelar para nós, que nós não já tenhamos ciência. Claro, Deus pode ter experiências individuais, mas que elas estão todas abaixo da grande revelação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Nada pode de maneira nenhuma querer tomar o lugar da suprema revelação que já é a pessoa de Cristo Jesus. Porque o Verbo se fez carne. E Paulo mesmo é quem diz, lá em Gálatas, que se um anjo do céu viesse trazendo outro evangelho, que ele fosse maldito. Aliás, se ele mesmo viesse trazendo outro evangelho, que ele fosse maldito. Porque, afinal de contas, a plenitude da revelação, ela veio em Cristo Jesus. Voltando aqui para a lição, portanto, esse conceito, portanto, de mistério, Paulo utiliza para falar desse mistério que está relacionado ao que os antigos profetas não conseguiam entender, que era essa união entre judeus e gentios. Essa salvação aberta agora para os gentios. Os gentios agora fazendo parte dessa promessa. Traduzindo, essa nova sociedade. Esse era o mistério em Cristo que os profetas do Antigo Testamento viram de longe, mas não entenderam. Dizer que os profetas não sabiam da salvação dos gentios é ser, na verdade, equivocado. Porque muitos dos profetas até profetizaram isso. Você vai ver Isaías falando disso. Em Gênesis mesmo, a promessa para Abraão fala
dos gentios participando desse momento. Você vai ver vários outros profetas falando desse momento. Malaquias, por exemplo. O problema é que esses profetas não entendiam como é que isso poderia acontecer. Eles não tinham noção de como isso iria acontecer. Por isso que este mistério permaneceu oculto para eles. Eles não tinham noção do que iria acontecer. Bem, eles sabiam que iria, mas não tinham ideia de como. A igreja, através de Cristo, da ação reconciliadora da cruz, ela explica para todos nós o que foi que aconteceu. Em Cristo, não há mais questão de separação de raça, de sexo, discriminações, distinções. Todos nós em Cristo somos um só. Esse é o princípio. Agora, judeus, gentios, eles fazem parte agora de um só povo, de uma nova humanidade, de uma só sociedade, que ambos têm plena comunhão com Deus. Isso é igreja. Este é o mistério. O mistério que Paulo está falando aqui no texto está relacionado a este evangelho de Cristo que une povos de todas as raças e forma um só povo, que é a igreja. É esse o grande mistério. E é interessante que Paulo mesmo explica isso no texto. Ora, o texto diz o seguinte, no capítulo 3, verso 5 e 6 diz assim: esse é o mistério que outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios, olha os detalhes no verso 6, os gentios são co-herdeiros, a herança que fala-se para os judeus, ela também é para os gentios. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E daí a ideia, por exemplo, de filiação. Somos os gentios que creem em Cristo e fazem parte dessa nova sociedade. E o remanescente do povo de Israel, que realmente é fiel em Deus, todos são um só povo, filhos na fé de Abraão, que têm o direito das promessas que Deus prometeu a Abraão e aos patriarcas. E aí Paulo vai trabalhar lá em Romanos detalhadamente nisso também, no capítulo 11, por exemplo, de Romanos, e você vai ver no capítulo 4, todos esses textos, eles se encaixam para deixar claro para nós a grandeza do mistério. O maior mistério, amado irmão pentecostal, não é aquela visão que você teve. O maior mistério que foi revelado não foi de maneira apenas aquela experiência que você teve. O maior mistério de todos foi que o Cristo vivo conseguiu unir povos de todas as raças, tribos e línguas em um só povo, que é um novo povo, que é uma nova sociedade, que é a Igreja de Cristo, e essa igreja, ela está organicamente, espiritualmente ligada entre si e com a pessoa de Cristo, e ele é o cabeça. Essa é a ideia da grandeza que envolve o mistério. E é mistério porque o povo, os profetas, não tinham ciência da grandeza de tudo isso. E os apóstolos puderam enxergar ali, no período neotestamentário, não apenas uma ideia de abstração, eles estavam vendo isso acontecer. Isso é que é grandioso. Por isso que o mistério se tornou revelado aos olhos deles.
O segundo ponto, portanto, continuando o que eu estou falando, é que esse mistério, portanto, se torna revelado. Ora, revelado aos apóstolos e profetas, é o que nós estávamos acabando de dizer. Paulo faz questão de iniciar falando do ministério dele, como já dissemos. Ele faz questão. Por quê? Ele começa falando da grandeza que ele teve, do privilégio que ele teve. Porque foi revelado isso para ele. Ele começa falando que é prisioneiro de Cristo. E isso faz menção, claro, tanto na área espiritual, porque Paulo se sentia preso a Cristo. Paulo mesmo em Romanos diz que ele é escravo de Cristo. Ele utiliza até o termo doulos, que é o escravo voluntário, que não tem vontade própria. Aqui ele diz que é prisioneiro, espiritualmente ele está ligado a Cristo. Mas de forma literal, Paulo realmente ele era prisioneiro por amor aos gentios. Por quê? Porque Paulo foi acusado de ser alguém que estava se voltando contra o povo hebreu, que estava ensinando algo contra a lei, e foi acusado falsamente ainda quando ele foi em Jerusalém e levou Trófimo. E foi dito que ele tinha levado esse gentil a ultrapassar aquela parede, que foi ensinado já aqui em lições anteriores. Então Paulo foi falsamente acusado. Bem, Paulo tinha ficado preso já há 4 anos por causa do amor dele em trabalhar com os gentios. Agora, ele faz questão de deixar claro que o ministério dele, esse ministério, foi um ministério revelado. Paulo não estava apenas vendo acontecer, mas Deus já tinha revelado. E isso aconteceu no chamado mesmo de Paulo. Paulo diz, Lucas, quando fala em Atos, de um pronunciamento paulino, lá em Atos 26, versos 17 e 18, Paulo faz questão de dizer que no dia em que ele recebeu o chamado de Deus, no dia em que Cristo veio e se apresentou para ele, naquele mesmo dia, Cristo revelou a grandeza do que iria acontecer, porque Cristo estava enviando Paulo para abrir os olhos dos gentios. E mais ainda, foi confiada a ele uma grande responsabilidade. No verso 2 aqui do capítulo 3 fala disso. Paulo diz: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. O termo administração aqui pode ser traduzido, como é na NVI, por responsabilidade, ligada ao termo administração. Então Paulo recebeu aquela responsabilidade. A revelação que Paulo recebe de Cristo, como em Gálatas é dito, Jesus vem pessoalmente para Paulo, fala com Paulo, traz revelações grandiosas para ele. Ele, quando vai para a Arábia, tem revelações grandiosas, como em Gálatas diz, mas já no dia em que Cristo chama Paulo, ele já mostra 2 coisas grandiosas, como a gente apresentou. Tanto que os gentios seriam unidos nesse povo, como também ele seria encarregado de fazer essa pregação desse evangelho, essa proclamação desse evangelho. Tanto que ele faz questão de dizer isso lá no verso 7, 8 e 9. Então, Paulo estava vendo aquilo, mas a revelação desse momento grandioso não só foi para Paulo, foi para todos os apóstolos. Pedro viu isso, capítulo 10 e 11. Os apóstolos mesmo compreendem isso lá no concílio de Jerusalém, quando a igreja se reúne e vê claramente que agora ali já não há mais barreira nenhuma. Em Gálatas mesmo é falado disso, que os gentios e judeus já não têm mais essa barreira ligada a uma lei cerimonial, algo que tivesse como empecilho entre ambos. Este é o grande mistério. É a igreja. É a igreja.
Todavia, eu faço questão de abrir aqui um parêntese. A igreja, amados, não foi um plano B de Deus, porque Israel não deu certo. Não é nada disso. Pelo contrário, a igreja é um plano eterno de Deus. A igreja está na mente de Deus desde toda a eternidade. Nós vamos falar disso melhor aqui um pouquinho mais à frente. Israel é uma proto-igreja. Estaria preparando o caminho para esse momento. Tanto que Paulo diz que a lei que Israel guardou era o aio para o evangelho, para a manifestação do evangelho, para a vinda do Messias. Então Israel é uma proto-igreja, mas a igreja é a plenitude dessa revelação de Deus, em que une povos de todas as raças. E não há mais uma ideia teocrática de uma nação só de Deus, mas há uma ideia, sim, de agora, uma sociedade que une povos de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. Essa é a ideia que é colocada no texto bíblico. Por isso que nós vemos ali, na igreja, a plenitude dessa revelação do mistério. O mistério foi revelado e o mistério é a igreja. E a magnitude desse mistério, amados, nós podemos ver claramente até quando você vê aqui Paulo falando nos versos 10, por exemplo, no versículo 10, aliás, que diz assim, versículo 9, de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve em oculto em Deus, que tudo criou. Aí no verso 10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Ora, irmãos, todo o plano de Deus, desde a eternidade, a obra da cruz, é manifesta fisicamente na igreja. Por isso que pela igreja é revelada toda a grandeza da multiforme sabedoria de Deus. Porque na igreja, rotineiramente, se vê entre a comunidade a salvação de vidas, a transformação, é Deus agindo em corações. Isso é a beleza, a grandeza dessa manifestação sobrenatural. E é mais interessante ainda, quando você olha para o texto, no verso 10, que essa manifestação, ela se coloca até para que os principados e poderios e potestades vejam. É interessante. É como se Deus estivesse usando a igreja e a plateia que estivesse assistindo fosse os principados e potestades angelicais. Porque coisas que eles não imaginavam foi manifestado. Essas coisas foram manifestadas através da igreja. Nem os anjos tinham ideia do que Deus iria fazer na questão da salvação. Desse plano salvador de Deus unindo judeus e gentios. Mas eles puderam visualizar através da igreja o esplendor e a grandeza do amor de Deus. Os anjos não são oniscientes, pelo contrário, eles estão observando e eles estão vendo através da igreja a glória e a majestade da misericórdia e da graça de Deus. Enquanto que nós, que somos humanos, aprendemos com a antiga criação, que é o universo, vemos a manifestação de Deus através do universo, os anjos, eles aprendem com a nova criação que somos nós, a igreja.
Isso que é grandioso. A igreja é uma dispenseira da graça. Ela é um meio de manifestação da graça de Deus. E por fim, para nós encerrarmos essa lição no terceiro ponto, esse mistério de Deus foi pré-estabelecido desde a eternidade. O texto bíblico começa falando de insondáveis, de riquezas insondáveis de Cristo. Nós vemos isso na versão aqui que nós lemos, é incompreensíveis. Riquezas incompreensíveis. Bem, é o que nós estamos expondo. Esse mistério grandioso de Deus tem mostrado diante dos nossos olhos essas riquezas gloriosas de Deus. Mas tudo isso foi pré-estabelecido, é a beleza do plano de Deus. Irmãos, a queda não pegou Deus de súbito. Adão, quando caiu, e Deus apresenta ali para a mulher que dela viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ali não foi um plano B. O plano de salvação não foi um plano B de Deus. O plano de salvação foi um plano pensado e decretado por Deus desde a eternidade. Logo, esse plano de Deus foi pré-estabelecido. Sabe por quê? Porque Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. Até o mal só existe porque Deus assim permite que exista. E na ideia de decreto que é Deus, ele decidir antecipadamente o que deve haver. E providência dele em ele executar ou colocar em execução aquilo que foi designado. Ambos se casam. A ideia de decreto e de providência. Deus está governando até o pecado que nós pecamos. Deus, ele deve permitir para que aconteça. E Deus ainda limita. E Deus pode usar o nosso pecado para um benefício maior, como foi o caso da maldade dos irmãos de José, que fizeram aquele mal, mas Deus estava usando para um bem maior. Uma coisa é certa, Deus governa todas as coisas. E não foi por um acaso o plano de salvação de Deus através da igreja, manifestado através da igreja. Pelo contrário, tudo foi pré-estabelecido. Tudo foi pensado. Por isso que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Por isso, e se nós saltarmos fora da linha do tempo, nós podemos enxergar mais ainda a grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem criou o tempo e Deus está fora do tempo. E Deus está em todos os tempos ao mesmo tempo. Deus está agora com Abraão, Deus está agora com Adão, Deus está agora com Paulo, Deus está agora aqui conosco, Deus está agora já com a igreja vitoriosa nos céus, tudo ao mesmo tempo porque ele é atemporal. E aí quando nós partimos para isso daqui, fugimos totalmente de qualquer tentativa de compreensão, porque foge disso, de qualquer tentativa de compreensão. Mas uma coisa é certa, está tudo dentro de um plano de Deus. E nós que estamos dentro do tempo, estamos dentro do espaço e do tempo, nos encantamos diante da revelação dos mistérios de Deus. E essa revelação está em plenitude na pessoa de Cristo manifestada na igreja. Portanto, eu e você devemos valorizar o que é a igreja de Cristo. A igreja não é templo, a igreja não é meramente uma instituição social, a igreja somos nós, a comunidade. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos o templo e morada do Espírito Santo. Por isso
que eu devo enxergar em você e você deve enxergar em mim a presença de Deus, o plano de Deus, porque somos frutos dessa obra salvadora de Deus, desse plano pré-estabelecido, dessa maravilha do mistério que foi revelado. Eu e você somos um mistério que foi revelado, porque nós que éramos de origem gentílica, nos unimos aos que eram de origem judaica e somos um povo só. Hoje, quem crê em Cristo é um povo só. E esse povo é o povo que é redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro e que tem o Espírito Santo como a base e a união de toda essa, a base de união e dessa comunhão. Amados, encerrando, portanto, esta aula, que você possa colocar em prática o que nós tentamos repassar aqui, que é respeitar, valorizar e amar cada vez mais a Igreja de Cristo. Porque Ele nos amou, Deus nos amou ao ponto de entregar o que Ele mais amava, que era o seu Filho. Que estejamos nós prontos a entregarmos a nossa vida em amor a este Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possa ter sido rica esta aula para a vida de todos vocês. A paz do Senhor.